Fala aí galera, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais um vídeo onde eu estarei resolvendo exercícios. Esse vídeo é associado ao conteúdo do capítulo 3 da nossa apostila. Nós temos também no nosso canal PVS e também na aba material didático no SIS-PVS os vídeos aulas, tá? Se você que está se organizando ainda, corre lá que ainda dá tempo de se ajeitar. Vamos lá. O exercício que eu separei hoje, né? Foram em torno de 6 exercícios. Vamos ao primeiro exercício. Um carro com uma velocidade de 25 metros por segundo freia com aceleração constante e percorre 60 metros até parar. Calcule o valor da aceleração. Então, o primeiro passo é anotar no canto da folha os dados, né? Façam sempre isso, gente, que isso vai ajudar muito vocês a nortear, né, o raciocínio de vocês, a escolher a equação certa. Vamos lá, então o carro ele está com velocidade inicial de 25 metros por segundo e freia e percorre 60 metros e para. Então essa velocidade de 25 metros por segundo é a velocidade inicial dele. Aí ele vai frear, vai percorrer 60 metros até parar. Então a velocidade inicial é de 25 metros por segundo. Esses 60 metros seria o quê? É o deslocamento, certo? É o deslocamento que ele percorre até parar. Nosso ΔS. E se ele para, né, até parar, significa que o que aconteceu no final das contas? Esse parar é o que? Está em repouso. Então a velocidade final dele é zero. Calcule o valor da aceleração. Então, essa aceleração, primeiro, esse carro freia. Então essa aceleração vai ser o que? Positiva ou negativa? Muito bem, negativa, exatamente. Então essa aceleração vai ser negativa, menor do que zero. Vamos chamar para as equações desse tipo de movimento. Se esse movimento tem aceleração, então são as equações do MRUV, né? Ou mais vulgarmente conhecido como MUV, né? MOVE, né? Tem aceleração, a velocidade não é constante, então tem aceleração, então é MOVE. As equações do MOVE são essas que a gente já conhece, né? Sorvetão e as demais. A última ali também é Torricelli, muito importante também. Mas quais essas equações encaixam melhor com os dados que nós temos? Nós queremos achar a aceleração, temos que achar o A. Nós temos V0 e velocidade final e ΔS. Quais as equações que a gente pode encaixar e usar melhor? Pensa aí. A última, né? A terceira equação, que é a equação de Torricelli. Nós temos o V, que pode ser um V qualquer, velocidade final, né? V0, que é a velocidade inicial, 2 vezes a aceleração, vezes ΔS. Nós temos todos os dados aqui nessa equação, e aqui a gente pode encontrar a aceleração. Bora lá então. Né? Com esses dados, então, a gente usa o Torricelli. Pegamos aqui a equação do Torricelli, agora é só substituição de dados na equação. V final vale zero, que vai estar no V ao quadrado ali. V0 vale 25, ΔS já sabemos que é 60, a aceleração é a que a gente quer encontrar. Substituiu, calculou, aplicou ali o quadrado, faz a multiplicação ali de 2 vezes 60, isola essa incógnita que é o A, posso passar o 120 para o outro lado, ou então posso passar o 625 para o outro lado, tanto faz, tá? E aí nós conseguimos achar o valor da aceleração, beleza? Ali como a gente queria, como a gente pensou que fosse realmente, né? Se ele freia é negativo, ó, o resultado ali negativo, certinho. Então a aceleração deu menos 5,2 metros por segundo ao quadrado, beleza, gente? Pegou a equação, substitui os dados, aí você vai tomar cuidado, um maior carinho com a matemática ali, né? Passa para o outro lado, passa com o sinal inverso ou operação inversa, aqueles passos que vocês precisam saber. Próxima questão. Um avião partindo do repouso tem aceleração uniforme na pista e percorre a distância de 800 metros até levantar voo
com velocidade de 100 metros por segundo. Então, ó, avião parte do repouso. Ó, a velocidade inicial é 0. Muito bem. Tem a aceleração de forma, um move, na pista e percorre distância de 800 metros, deslocamento de 800 metros, até levantar voo com velocidade de 100 metros por segundo, 100 metros por segundo, velocidade final. Calcule o intervalo de tempo gasto nesse processo. Então, vamos lá. Nós temos os dados mais importantes aí, e aí a gente anota os dados, bem semelhante à outra questão. Ele quer que a gente calcule o tempo para ele conseguir levantar esse voo, né? Até ele partir do repouso e atingir a velocidade de 100 metros por segundo. Bom, a gente não tem o t, que a gente quer, é o que a questão está pedindo. Só que as equações que tem o t e esses dados, elas utilizam o quê? A aceleração, tem que ter aceleração. E a questão não forneceu o valor dela, mas a gente precisa dela. Então, o primeiro passo é saber quais das equações que a gente vai poder usar, né? Com esses dados, os dados do enunciado, né? A velocidade inicial, ΔS e velocidade final, a gente pode aplicar a Torricelli novamente para encontrar o valor da aceleração. Feito isso, a gente pode utilizar a segunda equação, né? V igual a V0 mais AT, para a gente poder encontrar o tempo. Então, é esse passo que nós faremos. Primeiro, vamos utilizar o Torricelli, certo? Porque o Torricelli a gente consegue obter a aceleração. Essa aceleração a gente vai substituir na equação de cima, na segunda equação ali. Beleza? Para a gente poder encontrar o T. Bora lá, então. Vamos aplicar o Torricelli, substituição de dados, como a gente viu na outra questão. Só substituir nos lugares certos os dados certos, né? Cada um no seu lugar. Fez a matemáticazinha ali básica, beleza? Passa para o outro lado, esse zero vai sumir. Ok? Se está com dúvida, dá um pausa aí no vídeo e olha a equação com calma. Beleza? E aí nós obtemos a aceleração, o valor da aceleração. Agora a gente vai pegar esse valor da aceleração e substituir em V igual a V0 mais AT. Beleza? Substitui os dados de novo. Esse V aqui, gente, é sempre um V qualquer. Pode ser um V final, é um V qualquer. Tá? Se esse aqui de dentro é o V inicial, então lá de fora é o V final. Mas a gente não precisa botar VF toda hora, entendeu? Então vamos lá, substituir os dados novamente. Agora nós temos o valor da aceleração para poder substituir. E agora isola o T. Né, o zero serve para nada, isolamos o T, passa para o outro lado o 6,25 dividindo, está multiplicando, então passa para o outro lado dividindo. E aí a gente consegue encontrar o valor de T, 16 segundos. Beleza? Próxima questão. A equação horária de um movimento uniformemente variado, ou seja, um move, é essa equação aí. Essa é igual a 5t ao quadrado mais 20t mais 8. A posição e o tempo estão expressos no SI, ou seja, no Sistema Internacional de Unidades de Medidas. Lembrando que no SI a posição é em metros, o tempo em segundos e, consequentemente, a velocidade tem que ser em metros por segundo e a aceleração em metros por segundo ao quadrado. Determine, letra a aceleração. Gente, a B e a C, a gente vai determinar por comparação da equação mesmo. Aquela equação aí é o quê? O sorvete ou sorvetão? É um sorvetão, muito bem, é um sorvetão. A gente vai pegar o sorvetão, comparar com a equação que tem ali da posição e saber, sacar ali quem é o S0, V0 e a aceleração. Nada demais. Aí nós temos o sorvetão aqui, a equação horária desse movimento. Agora é só comparar. No sorvetão, o S0 vai ser aquele valor, aquele número sem o T, certo? O V0 é o número colado com o T. E a aceleração sobre 2 é o número colado com o T ao quadrado. Então, o número colado com o T ao quadrado vai ser o valor da aceleração dividido por 2. Agora, vamos lá. Esse 5t na equação do movimento, nós temos logo um 5t ao quadrado. Tá vendo que a equação não está na ordem certa? Não certa não é nem a palavra correta a dizer, mas assim, na ordem
que a gente costuma utilizar, né? A equação horária desse movimento não está na ordem que a gente costuma utilizar, que é S0 mais V0 mais AT ao quadrado sobre 2. Ela está invertida, mas não tem problema. Ela começa com 5t ao quadrado. Então, esse 5t ao quadrado corresponde lá em cima a AT ao quadrado. Então, quem seria o nosso S0? O carinha que está sem t. Está lá no final da equação, tá vendo que está invertida a equação. Não tem problema. Então, S0, que é o número sem o t, é o nosso 8. Então, o nosso 8 é o nosso S0, que é a posição inicial. V0 que está colado com t, que é o nosso 20, o 20t. E ó, 5t ao quadrado é a mesma coisa que AT ao quadrado sobre 2. Beleza? Vamos lá então. A aceleração a gente descobre assim, né? Esse AT ao quadrado, a mesma coisa sobre 2, né? É igual ao 5t ao quadrado. Então, o t vai cortar ali, não serve para nada. Tipo assim, a gente está comparando mesmo. Se AT ao quadrado sobre 2 é igual a 5t, então o que está junto, colado com t ao quadrado, é igual a 5. Então, o que está colado com t ao quadrado? É o a sobre 2. Então, a sobre 2 é igual a 5. Passo 2 para lá multiplicando, tá nesse lado dividindo, então passa para o lado multiplicando. Então, a aceleração vai ser 10 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Uma dica que eu dou para vocês sempre. Tem a equação lá do sorvetão, gente. Tá um número colado com t ao quadrado, qual vai ser o valor da aceleração? É só pegar esse valor e sempre dobrar. Ah, tem 4t ao quadrado. Ah, então a aceleração vale 8 metros por segundo ao quadrado. Ah, tem 3t ao quadrado. Ah, então a aceleração vale 6. Beleza? É só pegar o número e dobrar, porque o número que está na frente do t ao quadrado é a sobre 2. A dividido por 2, é a metade de a. Então é só dobrar o número para achar o valor da aceleração. Beleza? Então a aceleração, se tem 5t ao quadrado, então a aceleração é 10 metros por segundo ao quadrado. Ao invés de vocês ficarem fazendo essa conta o tempo todo. Então a velocidade inicial, né, partindo aí, prosseguindo, a velocidade inicial vale 20, né, por comparação, se você tem V0t é igual a 20t, então a velocidade inicial vai ser 20 metros por segundo e a posição inicial vai ser 8 metros. Agora, letra D, a equação para a velocidade. A equação para a velocidade, você tem a equação horária, né? Que é V igual a V0 mais AT, e a Torricelli. E aqui eu vou resolver as duas, tá? Mas provavelmente essa questão está falando só da equação horária, beleza? Mas eu estarei resolvendo as duas, a horária e a Torricelli. Torricelli também é uma equação extremamente importante. Né, a equação horária da velocidade. Horária porque é em função de t, em função do tempo. Então, por isso que é a equação horária. Aí você tem a equação horária da posição e a equação horária da velocidade. Gente, agora é só realmente substituir dados. V0 já sabemos quem vale, quanto vale, que é 20. O A vale 10, substituiu. Achamos a equação horária da velocidade em função do tempo. É redundante, né? A equação horária da velocidade. Você tem duas incógnitas, você vai achar o V em função do tempo. Ah, qual é o valor da velocidade para t igual a 1 segundo? 20 mais 10 vezes 1, 30 metros por segundo. Ah, qual é o valor da velocidade no t igual a 2 segundos? 20 mais 10 vezes 2, ah, então 40 metros por segundo. E por aí vai. Você consegue encontrar o valor da velocidade em qualquer instante de tempo. Agora vamos para o Torricelli. Gente, de novo, é só substituir os dados, tá? V0 já temos, o ΔS já temos, o ΔS, perdão, o A já temos. Então, é a equação de Torricelli que vai nos fornecer a velocidade em função do deslocamento. Gente, essa é a única diferença entre a equação horária da velocidade e a equação de Torricelli. A equação horária da velocidade, eu já falei que é em função do tempo. E a Torricelli não depende do tempo. Ela depende apenas do ΔS. É a equação da velocidade em função do deslocamento. Tá? Isso é uma sacada importante que vocês precisam anotar no caderno de vocês. A equação horária da velocidade, que é V igual a V0 mais AT, é
a equação da velocidade em função do tempo. E a equação de Torricelli é a equação da velocidade em função do deslocamento. Beleza? Prosseguimos. Partindo para a próxima questão. A tabela dá os valores da velocidade instantânea de um móvel em função do tempo. Então, na tabela abaixo, nós temos na linha superior, né, os valores de tempo e na linha inferior os valores da velocidade. Então, percebam, né, que o tempo está aumentando, o intervalo de tempo está aumentando de 1 em 1 segundo. Só que a velocidade está com um comportamento bem específico, que é a questão A. Ele está pedindo, determine o tipo de movimento. Ele está perguntando, na verdade, se esse movimento é um mu ou se é um move. Né? Essa velocidade aqui, ela está permanecendo constante conforme o tempo passa ou ela está variando? Ela está variando, muito bem, então significa que tem uma aceleração. Então esse movimento não pode ser um mu, né? Porque no mu a velocidade é constante, logo a aceleração é nula. No move não, a velocidade varia uniformemente, é um movimento uniformemente variado. A velocidade aumenta sempre com a mesma taxa. E é o que está acontecendo aqui. A velocidade de 7 foi para 10, depois de 1 segundo. De 7 foi para 10. Aumentou mais 3 então. 1 segundo após, de 10 vai para 13. Então mais 3. Depois, 1 segundo após, 13 vai para 16. Então mais 3. Mais outro segundo passado, 16 vai para 19. Então a velocidade está aumentando de 3 em 3. É uma taxa constante, está variando com a mesma taxa. Essa taxa vai ser aceleração, né? Então, a cada 1 segundo a velocidade varia mais 3. Então, esse movimento, ele só pode ser o quê? Um move, né? Um movimento uniformemente variado. Letra B, a velocidade inicial. Essa tabela, ela é um pouquinho diferente, né? Quando a gente fala de velocidade inicial, está relacionado sempre à velocidade para t igual a zero. Gente, velocidade inicial é sempre isso. É a velocidade para t igual a zero, né? Mas só que essa tabela, ela não começa para o valor de t igual a zero, ela começa com t igual a 1. Então, o que fazer, né? O que fazer nessa hora? Se a gente quer a velocidade para t igual a zero. É só pensar que se a velocidade para a direita, né, conforme o tempo aumenta, a velocidade aumenta de 3 em 3, então se eu quero a velocidade para t igual a zero, eu tenho que fazer o quê? Voltar uma casa, não é? Se para t igual a 1 a velocidade vale 7 metros por segundo, então para t igual a zero, quanto é que vai valer a velocidade? O que a gente vai ter que fazer? Se ela aumenta de 3 em 3 para a direita, então para a esquerda, voltando uma casa, a gente tem que fazer o quê? Tirar 3, né? Subtrair 3 de 7. Então, a velocidade nesse ponto aí, né, para t igual a zero, né, a velocidade inicial vai ser 7 menos 3, perdão. 7 menos 3. A gente vai diminuir 3, né? Porque ela aumenta de 3 em 3 quando o tempo passa, então voltando o tempo, diminui 3. Então, a velocidade inicial vai ser 4 metros por segundo, beleza? Letra C, a aceleração. Gente, a aceleração aqui é a aplicação de equação da aceleração, aquela pura e simples, tá ok? A gente podia usar V igual a V0 mais AT? Poderia também, tá? Na verdade, essa equação da velocidade em função do tempo advém dessa própria equação da aceleração, tá? Então, a aplicação de equação de fórmula. Nosso ΔV é a variação da velocidade e nosso ΔT é a variação do tempo. Gente, na física, delta, que é esse triângulo, na verdade é uma letra grega chamada delta, ela sempre vai representar variação de alguma coisa, que é sempre o final menos o inicial, final menos inicial. Então, qual é o final aqui da tabela? Nós temos o final inicial dessa tabela, mas a gente podia escolher qualquer intervalo de tempo para qualquer intervalo de velocidade. Só que vocês têm que prestar atenção. Se eu escolho, por exemplo,
intervalo de tempo de 1 segundo até 3 segundos, então eu preciso necessariamente devo escolher as velocidades associadas a 1 segundo e a velocidade associada para t igual a 3 segundos. Eu não posso, por exemplo, mesclar o t igual a 1 segundo com a velocidade de 16 metros por segundo. 16 metros por segundo equivale ao t igual a 4 segundos. Entendeu? A gente não pode misturar as coisas, tem que usar as velocidades associadas ao seu respectivo intervalo de tempo, beleza? Se eu escolher esses valores, ou escolher esses valores aqui de variação de velocidade e variação de tempo, a gente vai dar o mesmo resultado de aceleração. Tem que dar, tá ok? Porque a aceleração no mu, ela é constante. É ela que faz com que a velocidade varie de forma uniforme. Então, a aceleração é a própria taxa com que a velocidade varia uniformemente. Então, a aceleração é constante. A velocidade varia com uma aceleração constante, beleza? Então, vamos lá. Eu escolhi esses 2 pontos aqui, tá ok? Para facilitar a nossa vida, escolham esses pontos, final e inicial, que aí não tem erro. Qual é o intervalo de velocidade? O final é 19, né, metros por segundo, e a velocidade inicial é 7 metros por segundo. Para o tempo de quê? Intervalo de tempo de 5, que é o inicial, menos 1. Só substituir na equação, tá? Final menos inicial, aplicou ali, calculou e achamos, resolvemos a equação. Aquela divisão simples ali, tá? 19 menos 7 dá 12. 5 menos 1 dá 4, 12 por 4 dá 3. 3 metros por segundo ao quadrado, que é a unidade de medida de aceleração. É extremamente importante isso, gente. A única diferença que é bem sutil entre a unidade de medida de velocidade para a aceleração é que da velocidade é metros por segundo e a aceleração é metros por segundo ao quadrado. Vamos para a próxima questão. Um movimento uniformemente variado, ou seja, o move, é descrito pela função S é igual a 12 mais 10t menos t ao quadrado. Determine a velocidade média no intervalo entre os instantes de 1 segundo e 4 segundos. Então, ele quer a velocidade média, aquela equação simples que a gente aprendeu lá no mu. Velocidade média é o quê? Delta S sobre delta T. Beleza? Aí ele dá a equação horária, que é essa equação aí, e dá os instantes de tempo. Então, a equação da velocidade média, que a gente já aprendeu. Mas como a gente vai calcular esse ΔS? O ΔT a gente já tá na cara. Nesses instantes de 1 a 4, então o intervalo de tempo é de 3 segundos, né? 4, final menos inicial. 4 menos 1, 3 segundos. Mas o que é nosso ΔS? A gente vai ter que encontrar a posição para t igual a 1 e a posição para t igual a 4 segundos. E aí a gente vai descobrir, né, o nosso ΔS. Então, primeiro a gente calcula o S1, que é a posição para t igual a 1, e o S4 para a posição equivalente ao t ao instante de tempo 4 segundos. Gente, é só pegar a equação do movimento, né, equação da posição, e substituir os valores de t. Então, para S1, só pegar o t igual a 1 e substituir na equação. E aí a gente vai obter o S1. Tá ok? Chamei de S1 por causa do tempo, para t igual a 1. Substituiria todos os t's por 1. Então, 12 mais 10 vezes 1 menos 1 ao quadrado, né? Essa substituição. Primeiro resolve aquele quadrado ali, depois resolve as demais partes e achamos. Achamos a posição em que o corpo ocupa no instante de tempo t igual a 1 segundo. Agora a mesma coisa vamos fazer para t igual a 4. O S4, né? Mesma coisa, gente. Substituiu, resolveu primeiro o quadrado, beleza? Completou a equação, achamos a posição de 36 metros, posição de S4, né? Posição que o corpo ocupa para t igual a 4 segundos. Agora a gente consegue calcular o nosso ΔS. Qual é a posição final que ele ocupa? Qual vai ser a nossa posição final? Ele não começa no S1,
para t igual a 1 termina em t igual a 4, então a inicial é 21 e a final é 36. Então, como delta S da lição é sempre final menos inicial, então vai ser 36 menos 21 no delta S. Ok, então aqui a gente consegue aplicar o deslocamento e o intervalo de tempo. Só calcular, finalizar a equação, está finalizado. E a gente assim consegue obter a velocidade. Beleza? Então, gente, essas equações horárias, elas servem para calcular, a equação horária de posição serve para calcular a posição para um determinado instante de tempo, né? Para qualquer instante de tempo que você quiser. Para t igual a 10 segundos, para t igual a 5 segundos, para t igual a 1 segundo. Para cada t, valor de t, você vai obter uma posição. Mesma coisa são as equações de velocidade, né? V igual a V0 mais AT. Você vai encontrar um valor de... Para cada t diferente, você vai encontrar um valor de velocidade diferente, porque a velocidade está variando com o tempo. Beleza, próxima questão. Nessa questão, nós estaremos abordando o assunto sobre movimento retardado e movimento acelerado, né? Esses dois tipos de movimentos são extremamente importantes. O que deveriam ser eles, né? O movimento acelerado é aquele em que a aceleração está a favor do movimento do corpo. Então, por exemplo, se o corpo está indo para a direita, né, com velocidade para a direita, então a aceleração também vai apontar para a direita, né? A velocidade e a aceleração vão ter os mesmos sentidos, porque a aceleração vai estar a favor desse movimento. Se o corpo está indo para frente, então a aceleração também vai para frente. Isso significa, gente, que a velocidade vai cada vez mais aumentar conforme o tempo passar, né? O corpo vai ganhar cada vez mais velocidade. Então, se a aceleração e a velocidade têm o mesmo sentido, o que isso significa na física vetorial? Ter sentidos iguais. Sentido na física vetorial significa sinal, né? Sinal positivo ou negativo. Então, se V e A, né? Se a velocidade e a aceleração têm os mesmos sentidos, logo eles vão ter os mesmos sinais, né? Se a velocidade for positiva, então a aceleração vai ser positiva também no movimento acelerado. Se a velocidade for negativa, então a aceleração também vai ser negativa, beleza? E já o movimento retardado, ele vai ser ao contrário, né? A aceleração, ela vai sempre se opor ao movimento. Então a aceleração se opõe à velocidade. O movimento se traduz em velocidade, certo? Então a aceleração vai se opor ao movimento, à velocidade. Esse movimento também é chamado de movimento desacelerado, né? Movimento desacelerado, retardado são as mesmas coisas, são sinônimos. Então, se a velocidade, por exemplo, está para trás, então a aceleração está para frente. Se a velocidade está para a esquerda, a aceleração vai estar para a direita. Então, eles vão ter sempre sentidos opostos. Se a velocidade e a aceleração têm sentidos opostos, significa que o quê? Que eles vão ter sinais opostos, né? Então, se nós temos a velocidade positiva, nós vamos ter a aceleração negativa. Se nós tivermos a velocidade negativa, nós teremos a aceleração positiva. Beleza? Vamos a um pequeno exemplo. Mas primeiro, antes, a gente vai ter que entender essa equação horária aí, né? Pela equação horária, a gente consegue obter a velocidade inicial, né, que é menos 24 metros por segundo. Nós já vimos nas outras questões como se acha isso. E a aceleração ali, ó, o número colado com t ao quadrado é 2. Então, dobra, lembra da dica? Dobrou, virou 4. Então, a aceleração é 4 metros por segundo ao quadrado. Mas o que é necessário, o que seria necessário para que esse corpo, né, trocasse de sentido? Primeiro, vamos entender como é que isso funciona, beleza? Inicialmente, gente, pela equação, a equação só tem valores iniciais ali, né? De posição inicial, tem a velocidade inicial e a aceleração que é constante. Inicialmente, a velocidade é negativa e a aceleração é positiva. Que tipo de movimento é esse inicialmente? Retardado ou acelerado? Acelerado ou retardado? O V é negativo e a aceleração é positiva, então é movimento... Muito bem, movimento retardado. Então, inicialmente, ele já é retardado, beleza? Vamos ver um exemplo. Tem lá um carinha lá e ele está se movendo em direção ao muro.
Ele estava longe, mas quando ele chega perto do muro, ele avista, nossa, tem um muro ali. E aí ele puxa o freio, certo? Ele começa a desacelerar, né? Ele começa a fazer que tipo de movimento aqui? Acelerado ou retardado? Opa, acho que eu já falei, né? Retardado. Ele começa a fazer um movimento retardado. Bom, primeiro, gente, eu adotei o lado esquerdo negativo, né? O eixo de coordenada negativo para a esquerda e apontando para a direita positivo, beleza? Então ele vai, desacelera até parar. Quando ele para, ele vai dar uma ré, beleza? Porque ele quer voltar. E aí ele começa a dar ré. Só que nessa ré, o movimento é para a direita e a aceleração também tem que ser para a direita, porque senão ele não consegue nem sair do lugar, certo? Então, que tipo de movimento é esse? Acelerado, muito bem para quem falou acelerado, beleza? Então, o que aconteceu? Ele antes estava retardado, aí ele teve que parar, ele foi diminuindo de velocidade, porque o movimento retardado, o que acontece no movimento retardado? A velocidade vai diminuindo conforme o tempo passa. Se ela vai diminuindo, vai chegar uma hora que esse valor a intensidade da velocidade vai diminuir tanto que a velocidade vai chegar a zero. E depois ele vai aumentar de velocidade, só que sentido oposto. Então ele vai passar a ser acelerado, ok? Então, para haver essa troca de movimento de retardado para acelerado, qual é o marco principal? O marco principal é que a velocidade se anule. Quando ele atinge velocidade zero, então há uma troca desse tipo de movimento. Ele passa de retardado para acelerado. Beleza. Mas para saber o instante que isso acontece, a gente precisa de quê? Da equação horária da velocidade, porque a equação horária da velocidade vai depender de t. Mas cadê a equação? É isso que a gente tem que desenvolver. A gente vai desenvolver essa equação até descobrir essa equação. Nós já temos dados suficientes para poder montar essa equação, a equação temporal da velocidade, porque ele quer um instante de tempo, que divide esses dois tipos de movimento. Bora lá então. Nós já temos a velocidade inicial, que é menos 24 metros por segundo, e já temos o valor da aceleração, que é 4 metros por segundo ao quadrado. É só substituir, e aí a gente consegue montar a equação temporal da velocidade. Beleza. Agora, o momento em que acontece essa troca de movimento não é quando ele atinge velocidade zero. Então é só pegar a velocidade e substituir a velocidade por zero, porque é o valor que ela vai ter quando trocar do tipo de movimento. E ali, nesse instante, a gente vai encontrar o instante que divide os dois tipos de movimento. Bora lá então. Fazendo a velocidade igual a zero, substituindo a equação da velocidade, a gente vai obter o seguinte, né? Substituímos v por zero na equação temporal da velocidade, equação horária da velocidade, e agora a gente vai isolar o t para achar esse instante de tempo. Isolando o t, né? Passou menos 24 para o outro lado, trocando de sinal. Passou, estava dividindo, multiplicou. Ou estava multiplicando, passou para lá dividindo. E assim a gente consegue encontrar o t. Né? O t igual a 6 segundos. Ou seja, no instante 6 segundos é que ocorre essa mudança de tipo de movimento. Então, é isso. Inicialmente, ele já era retardado. Então, do t 0 segundos até o t de 6 segundos, o movimento era predominantemente retardado. E depois, a partir de 6 segundos em diante, ele passa a ser acelerado. Beleza? É isso. Próxima questão. C10 de 2005. Bora lá, gente. Quem vai fazer C10 aí, atenção. Uma partícula move-se ao longo do eixo OX, sempre no sentido positivo, em movimento retilíneo uniformemente acelerado, MRUV. Ela passa pela origem no instante t igual a 0, ponto. No instante t igual a 2, ela se encontra a 6 metros da origem. E no instante t igual a 4, a 20 metros dessa mesma origem. Eu preciso muito que vocês prestem muita atenção nessa explicação dessa questão, porque essa questão ela é um pouco cabeluda. Mas vamos lá, vocês conseguem.
Então, ele fala que para t igual a 2 segundos, ela passa a ocupar a posição de 6 metros. E depois, para t igual a 4 segundos, esse mesmo corpo, nessa mesma partícula, passa a ocupar a posição de 20 metros. Aí está pedindo na letra A a aceleração da partícula e na letra B a sua velocidade no instante inicial. Bom, no enunciado a gente não tem nem aceleração e nem velocidade inicial. A gente vai ter que desenvolver alguma coisa aqui. Bom, aí a questão dá uma dica no final, né? Escreva a equação horária da partícula para as duas posições dadas no enunciado. O que ele quer dizer é o seguinte: a gente vai pegar a equação da posição, né? Se é um MRU, então a gente vai ser o quê? Sorvete ou sorvetão? Sorvetão, certo? Porque tem aceleração. Então, a gente vai pegar o sorvetão, vai montar com as incógnitas, V0, aceleração, coisa e tal, porque a gente não tem ainda essas variáveis, e vai pegar esses valores de tempo e esses valores de posição e vai substituir no sorvetão. E vamos ver o que acontece. Né? Para t igual a 2 segundos, nós temos a posição de 6 metros, e para t igual a 4 segundos, nós temos a posição de 20 metros. Isso a gente tirou dos dados do enunciado. Vamos lá, então, aplicar o sorvetão para t igual a 2 segundos. No instante de t igual a 2 segundos, a posição é 2. E a posição inicial, ele fala que a partícula parte da origem. Então, a posição inicial, para os dois casos, que é o mesmo movimento da mesma partícula, a posição inicial é 0, porque ele parte da origem. Então, substituiu a posição ali 6, né? Porque para t igual a 2 segundos, essa partícula ocupa 6 metros. Substituiu a posição por 6 e o tempo por 2. Resolve aquele quadrado primeiro. Beleza? Faz a divisãozinha. A gente vai chegar nessa equação. Tá com dificuldade na equação? Na matemática? Dá um pause aí e vai verificando as equações, os cálculos. Aí a gente vai fazer agora para t igual a 4, o mesmo processo. Substituir ali o S pela posição que está ocupando, que é 20, e o tempo de 4, resolve o quadrado primeiro ali, depois a divisão, e a gente alcança essa equação. Bom, as duas equações, estão em função de duas variáveis, velocidade inicial e aceleração, que são as duas coisas que a gente não tem, que a gente quer encontrar. Pô, nós temos duas equações com duas variáveis, e isso só pode dar em quê? Em um sistema. Mas para a gente resolver esse sistema, primeiro vamos simplificar essas equações. A gente tá vendo que as duas equações são múltiplas de 2, dá para dividir por 2. Vamos simplificar dividindo por 2. Obtemos o sistema. E agora a gente vai pegar o quê? Primeira equação e multiplicar por menos, que a gente vai pegar, fazer de baixo a segunda menos a de cima. Beleza? Então, a de cima vai ficar tudo negativo. Resolução simples de sistema. Lembrando, se você ainda tem dificuldade nisso, caça algum vídeo aula sobre o sistema, procure seu mediador de matemática para te auxiliar. A gente vai cortar, né, o V0 com menos V0 de cima, porque V0 menos V0 dá 0. Vai cortar, né? Cortou. Vai ficar 5 menos 3. V0 menos V0 acabou. Cortou. 2A menos A. 5 menos 3 dá 2. 2A menos A de cima dá 1A. Ou seja, 2 igual a A. Beleza? Então, a nossa aceleração já encontramos é 2 metros por segundo ao quadrado. Daí, já que a gente encontrou a aceleração, a gente pode pegar agora o valor da aceleração e substituir em qualquer uma das equações que a gente utilizou no sistema. Porque as equações são em função de V0 e de aceleração. Mas agora a gente já tem o valor da aceleração. Substituindo a aceleração, só vai ficar como variável o quê? A velocidade inicial. Eu escolhi a equação menorzinha que tem valor menor, que é a primeira equação, 3 igual a V0 mais A. Escolhi essa equação, vou pegar esse valor da aceleração igual a 2 e substituir. Agora é só isolar o V0. Passou o 2 para o outro lado. Então, a gente obtém o valor de V0, velocidade inicial 1 metro por segundo. E é isso, tá? Essa questão é um pouco mais cabeluda, mas
refazendo você vai entender muito melhor também, tá? Então, eu separei novamente os exercícios complementares para vocês poderem tentar fazer. Enquanto tá rolando aí as imagens, dá um print na tela, beleza? Ou dá um pause na tela. Mais questões aí. E essa aqui, que é a última. E dessa vez nós temos o gabarito aí, ó, gente. Beleza? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, tenham aproveitado bastante essa videoaula. Um abraço e até a próxima.